Os primogênitos dos filhos humanos, os primogênitos dos animais, tudo o primogênito da criação, o anjo iria matar. Então o povo de Deus, que foi avisado, eles sacrificaram o cordeiro, e este cordeiro que foi sacrificado e todo este ritual apontava para alguma coisa mais recente, que tem a ver com o sacrifício de Jesus. A palavra Páscoa significa, a palavra Pesá significa passagem e significa também libertação. São dois termos para a palavra, que significa passagem, libertação ou poupar, libertar da condenação. O sentido real da Páscoa é completamente espiritual. Nós hoje viramos a Páscoa, não é nós, isto é alguma coisa que vem acontecendo, em que hoje se atribui à Páscoa muitos significados. Hoje até se usa o coelhinho da Páscoa e tudo isto são aberrações, porque não tem nada a ver. E a Páscoa não tem nada de natural. A Páscoa é uma celebração sobrenatural, é espiritual. Porque a Páscoa aponta para o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E todas estas coisas que hoje foram introduzidas tendem a desviar a nossa atenção do foco real. O significado bíblico da Páscoa, irmãos. A Páscoa, como eu já disse, foi instituída lá no Velho Testamento. O autor da Epístola aos Hebreus, ele diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, portanto, a lei é uma sombra. E a sombra é o que se reflete da realidade. A sombra não é a realidade, é alguma coisa que é o reflexo de uma realidade. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Então, se é uma sombra, é uma coisa que não é perfeita, não é plena em si mesmo. Mas o sacrifício de Cristo não é sombra, é real. Ele é o sacrifício pleno que foi realizado. E há alguns elementos desta Páscoa de Êxodo que eu gostava de passar rapidamente. Primeiro, a celebração da Páscoa era a celebração da graça de Deus. Os irmãos estão comigo ainda ou não? Eu sei que os irmãos estão com vontade de sair, mas ainda é cedo, não é? Então, a celebração da Páscoa é a celebração da graça de Deus. Irmãos, quando nós tomamos os símbolos da Santa Ceia, isso é o que deve estar presente no nosso coração, a graça de Deus. Porque pela graça de Deus, é a graça de Deus. Foi isto que o Senhor Jesus trouxe para a nossa vida. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o primeiro significado da Páscoa é a graça de Deus derramada sobre todos aqueles que creem em Jesus. O segundo significado da Páscoa tem a ver com o propósito do sangue. O sangue do Cordeiro. O anjo do juízo, que eu já citei, ao ver o sangue do Cordeiro nas ombreiras das portas, ele entendia que ali havia uma família que temia a Deus. Ou seja, o propósito do sangue era remir e poupar da morte. Porque o anjo passava e porque via o sangue, o anjo não entrava. As pessoas eram poupadas da morte. O mesmo acontece com o sangue de Jesus. Ele purifica-nos de todo o pecado. Amém? Vocês estão comigo? O sangue de Jesus purifica-nos de todo o pecado e livra-nos do juízo de Deus sobre a humanidade. É por isso que o autor da Epístola aos Hebreus diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna, definitiva redenção. Uma redenção plena e completa. Então, daqui a pouco nós vamos tomar o pão e o vinho. O pão que simboliza o corpo e o sangue, e o vinho que simboliza o sangue, não é? E ao tomarmos o pão e o vinho, nós estamos a participar de uma forma simbólica do corpo
e do sangue de Jesus, do Cordeiro Pascal. Então o Cordeiro Pascal foi o sacrifício exigido por Deus no deserto. O Cordeiro inocente, sem defeito, e de 1 ano assumiu o lugar dos pecadores, daqueles os escravos que estavam lá no Egito, os hebreus, e servia como propiciação dos seus pecados. Da mesma forma, o inocente Jesus, sem defeito e sem culpa, foi crucificado em nosso lugar, como sacrifício agradável a Deus e como propiciação pelos nossos pecados. É por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele faz um convite à igreja, ao dizer: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, porque Cristo, nossa Páscoa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Então é isto que nós celebramos hoje. Cristo, a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós, que deu a sua vida por nós. Ele é o Cordeiro que se deu a si mesmo. O quarto aspecto da celebração da Páscoa tinha a ver com o alimentar-se do Cordeiro. No deserto, os hebreus não deviam apenas sacrificar o Cordeiro, mas alimentar-se dele completamente. Isto é, não poderia sobrar nada. Todo o Cordeiro deveria ser consumido. E isto mostra-nos, irmãos, que Cristo deve ser o nosso alimento diário. Ele é o pão da vida. Amém? Ele é o pão da vida eterna. É óbvio que nós precisamos de comer o nosso pão. Eu até tenho abusado do pão, o que não é muito bom, não é? Mas o pão, tenho de descobrir pão alentejano, que é uma desgraça para mim, não é? E não é só o pão. O problema, se fosse só o pão é a manteiga. E eu tenho este defeito, que eu gosto de manteiga com pão, mais de manteiga do que de pão, mas gosto das duas coisas, não é? Mas este pão que nós nos alimentamos no dia a dia, ele é importante para o nosso equilíbrio físico. Mas o pão da vida do qual nós nos alimentamos é o alimento eterno. Tem a ver não apenas com a vida que nós dimensionamos aqui, mas com a vida que perspectivamos para a eternidade. E nós precisamos de nos alimentar dele diariamente, irmãos. Nós não podemos alimentar-nos de Jesus ocasionalmente. Precisamos de nos alimentar dele diariamente, permanentemente. E até, se possível, mais do que uma vez ao dia, se possível. Isto mostra que Cristo deve ser o nosso alimento. Os seus ensinos, milagres e vida devem inspirar-nos e mostrar a direção que devemos seguir. E neste ponto entra a instituição da Santa Ceia, em que o pão e o vinho representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Ou seja, nós devemos alimentar-nos dele constantemente. E para terminar, irmãos, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? É tudo aquilo que eu já disse. O verdadeiro sentido da Páscoa está ligado à redenção, graça e libertação. Estes três elementos podem ser observados tanto na celebração da Páscoa no deserto, antes da saída do Egito, como no sacrifício de Jesus no Calvário, quando nós celebramos a Santa Ceia, a Eucaristia. Amém? Vocês estão cá comigo? Porque o que é a Eucaristia? A Eucaristia é a celebração da ação de graças. A Santa Ceia é um momento em que nós celebramos a graça de Deus e, por consequência, nós manifestamos a nossa gratidão a Ele pela graça que Ele nos concede. Amém? Então, irmãos, Páscoa é isto. Páscoa é uma data muito importante para nós, povo de Deus. É verdade que o diabo tem procurado distorcer. Ele tem criado, introduzido algumas coisas. O coelho, os ovos de chocolate, a festa que nós vamos fazer daqui a pouco da família. Ou seja, eu não estou a dizer que foi o diabo que criou a festa da família, nada disso. O que eu estou a dizer é que a sociedade nos tem empurrado em direções que tendem a afastar-nos do sentido real e absoluto do que é a Páscoa. Irmãos, a Páscoa, mais importante do que aquilo que os irmãos vão comer à mesa daqui a pouco, vão comer e beber, mais importante do que isso, muito mais importante do que isso,
é nós estarmos aqui neste lugar a lembrar, a trazer à memória aquilo que fazemos regularmente do sacrifício de Jesus por nós. Amém? Porque, irmãos, nós podemos deixar de nos alimentar fisicamente. E certamente iremos morrer. Se deixarmos de nos alimentar fisicamente, certamente iremos morrer. Mas se nós deixarmos de nos alimentar do pão da vida, a nossa morte é muito mais grave. Porque ela é eterna. Mas ao alimentarmos do pão da vida, o que estamos a fazer aqui, nós estamos a alimentar-nos para a vida eterna. Amém? Para uma dimensão muito maior. Então a instituição da Santa Ceia e a crucificação de Jesus ocorreram na Páscoa, o que faz dela um estatuto perpétuo que é celebrado pelos cristãos ao longo dos séculos. Lucas, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. É palavra forte esta. Só este versículo dava para falar muito tempo. O Senhor Jesus está a dizer, o que o Senhor Jesus está a trazer aos discípulos é tudo aquilo que a Páscoa veterotestamentária lá do Velho Testamento apontava para aquilo que estava para acontecer. Eu disse, desejei muito, ou seja, o momento em que tudo aquilo que aconteceu como sombra, se vai tornar realidade com a minha pessoa. Eu desejei. E, irmãos, para mim é forte esta palavra de Jesus quando ele diz eu desejei. Porque ele sabia aquilo que estava diante dele. E ele desejou comer esta Páscoa. Tornar-se o Cordeiro de Deus que iria ser sacrificado. De uma forma terrível. Ele desejou. Porque aquilo que movia o desejo do seu coração eram duas coisas. Era fazer a vontade do Pai e era salvar-nos a nós. A vontade do Pai e nós. Tanto o Pai quanto nós estávamos no desejo de Jesus quando Ele diz, desejei muito. E porque Ele desejou, Ele realizou. E ao morrer em nosso lugar na cruz, Jesus tornou-se a nossa Páscoa. Agora, ao olhar para nós, crentes, Deus o Pai, quando olha para nós, Ele vê o sangue do Cordeiro e o sacrifício perpétuo. Então, irmãos, quando nós celebramos a Santa Ceia, o que vamos fazer de seguida? Irmã Fátima, está tudo em ordem? Onde é que está a Irmã Fátima? Está tudo em ordem, tudo preparadinho. Eu peço aos membros do ministério para irem buscar as bandejas, o pão, que já está tudo partido, tudo em ordem, para nós celebrarmos a ceia. Quando vamos celebrar, irmãos, quando vamos celebrar esta Santa Ceia, de facto, nós estamos a tomar parte. Os irmãos olhem para mim, por favor. Eu disse aos membros do ministério para irem e os irmãos facilmente vão atrás deles, não é? Mas fiquem comigo um bocadinho, está bom? Quando nós tomamos estes símbolos, o pão e o vinho, de facto, de uma forma simbólica, nós estamos a participar da carne e do sangue do Cordeiro. E de facto, nós estamos a celebrar a Páscoa. Porque esta é a verdadeira Páscoa que nós devemos celebrar. A outra, embora sendo importante, é secundária. E ao tomarmos estes símbolos, irmãos, vamos refletir um pouco que o Senhor Jesus foi à cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz. Vocês lembram-se, eu comecei o culto a falar de paz, quando eu entrei para dar as boas-vindas. O castigo que nos traz a paz. Ou seja, nós hoje desfrutamos a paz que passou por um castigo. Um castigo que alguém suportou. E o castigo que alguém suportou foi ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Vocês estão cá? E pelas suas feridas nós fomos sarados. Sarados da condenação que estava sobre nós. Sarados do pecado que nós cometemos. Sarados da penalização do pecado que estava sobre as nossas vidas. Sarados da influência do pecado sobre nós e capacitados para vencer sobre
o pecado. Amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Então, irmãos, vamos tomar os símbolos e vamos ficar em reverência. Os irmãos tomem à medida que passa, está bem? Nós não precisamos fazer sempre da mesma maneira. O pão vai passar, o vinho... Os irmãos tomem à medida que vai passando, está bom? E os irmãos podem avançar com o pão e com o vinho. Senhor, nesta manhã, nós queremos endereçar para Ti, Senhor, a nossa gratidão. Na verdade, estamos aqui por Tua causa, Senhor. O que nos move a este lugar não é uma festa, não é uma celebração, não é algum ritual. O que nos move a este lugar é a gratidão que está nos nossos corações. Por sabermos que os nossos pecados foram perdoados. Por sabermos que o escrito de dívida que havia contra nós foi riscado, Senhor. E por sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E eu oro, Senhor, para que ao tomarmos o pão e o vinho, estes símbolos do Teu corpo e do Teu sangue, estes símbolos que apontam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao fazê-lo, Senhor, nós possamos experimentar uma nova restauração na nossa vida. Possamos experimentar, Senhor, um novo desafio do Teu Espírito nos nossos corações. Possamos experimentar, Senhor, o desejo de uma renovação de compromisso contigo, Senhor, para vivermos contigo em todo o tempo, para buscarmos a Tua face em todo o tempo e para fazermos a Tua vontade em todo o tempo. Faz isso, Senhor. E se alguém no nosso meio, Senhor, está em luta, em angústia, em dificuldade, ao tomar estes símbolos, Senhor, que ele possa alcançar vida plena, libertação, restauração. E que o Teu nome, o nome que é sobre todo nome, seja verdadeiramente glorificado. Agradecemos-te, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graça admirável, sem igual. Oh, graça de Deus, sem par. Pecador como eu, perdido, mortal, mas Deus me quis salvar. Lá no céu, com Jesus irei gozar das bênçãos que Ele tem para mim. Oh, 1000 anos só será o principiar de um dia que não tem fim. Canta, igreja, aleluia. Oh, graça admirável, sem, não tem igual. Oh, graça de Deus, sem par, aleluia.
hoje eu canto, mas Deus me quis salvar. Oh, sim, eu sei que lá no céu com Jesus, sim, eu irei, eu irei gozar das bênçãos que Ele tem para mim. Oh, 1000 anos só será, aleluia, aleluia, de um dia que não tem mais fim. 1000 anos só será, 1000 anos só será, oh aleluia, sim será o principiar, oh dá-lhe glória de um dia que não tem fim. Ah, canta igreja, lá no céu com Jesus, no céu. Esta é a voz da igreja e é a sua esperança, aleluia, Jesus. Só será assim, 1000 anos só será o principiar de um dia que não tem fim. Amém. 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 Então, irmãos, uma boa Páscoa para todos com Jesus, está bom? Aproveitem bem o dia, divirtam-se, mas não se esqueçam, de vez em quando, mandar um pensamento para Ele, está bom? Tudo bom para os irmãos. Deus ricamente vos abençoe.